Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Olá, voltamos com mais um De Política Falamos e sempre falamos de política e a política pegando fogo agora na questão campanha eleitoral. Mas o nosso assunto é política da vertente política. Professor, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Eu que agradeço, estou ficando bem mais à vontade agora e eu que agradeço estar aqui com você. Professor, questão. Começou a campanha eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Certo. Convenções feitas, candidatos na rua agora pedindo voto, que pode ser. Né? A gente vê bandeiras, adesivos, programas eleitorais magníficos de um lado, os outros, né, totalmente o contrário. O que a gente pode explicar para quem nos acompanha no De Política Falamos? O que tem por trás de tudo isso? Porque não é uma coisa assim que acontece do nada. Pois é, né, Carlos? Parece que isso é meio corriqueiro, meio comum, a pessoa acorda e vai pedir voto, né? Mas não, tem muita coisa no meio, assim, é um processo muito curioso, diga-se de passagem. Porque uma campanha eleitoral exige planejamento para você fazer uma organização e depois vai executar. Isso tem a ver com várias coisas. Uma delas é o perfil do próprio candidato. O segundo é as condições políticas do ambiente político, propriamente dito, né? Se é a reeleição, se já não é mais, se o candidato é um pretenso sucessor do atual prefeito ou prefeita, enfim, essas condições. E depois os elementos de concorrência, quem são cada um deles e que tipo de mistura, se fossem produtos para fazer uma sopa, que tipo de sopa daria, né? Que tipo de coisa sai dali. Então, você precisa combinar essas três coisas. E as pesquisas, quando se publica uma pesquisa, logo as pessoas vão perguntar quem é que está na frente. Sim. Mas talvez a pergunta essencial para um planejamento de pesquisa seja em que condições cada um está nessa concorrência eleitoral. Responder a isso gera estratégias, gera organização, gera um processo da execução disso. Tudo isso envolve o perfil do candidato, o que ele pode fazer em termos do que ele já é. Porque a pior coisa é você mudar um candidato, transformá-lo em algo que ele não é. Até porque, desculpa cortar, prefeito e vereador é da cidade. A gente conhece o dia a dia, vê pela rua, encontra e daqui a pouco, como o senhor falou, vem pelo lado direito da rua, daqui a pouco pelo meio, pela esquerda da rua, mudou, peraí só um pouquinho. O pessoal conhece, né? Em geral conhece, ou vai ter alguém que conhece e comente. Sim. Né? O amigo do amigo do amigo, e isso vai se transferindo para todo mundo, enfim. O fato de ser da cidade já envolve esse controle social. Eu sei, às vezes eu sei a família, os amigos com quem ele anda, como é que ele era, em que escola ele estudou, quem eram os amigos dele naquele período, o que ele fez, isso tudo, né? Que trajetória ele tem. Não é uma coisa escondida das pessoas. Então é muito difícil você alterar isso de um candidato e fazer com que as pessoas acreditem nisso. A gente não pode artificializar ou plastificar, né, um candidato, não é adequado. A população reconhece isso.
os trejeitos sobre verdades vão se envolver ali, desde de como você tem a sua feição muscular na face, como é que você as utiliza, as contrações musculares do rosto, isso denuncia, a forma de olhar, o tom de voz, a métrica, a segurança em que você tem para falar uma frase por completo, sem precisar parar e buscar uma palavra no além para completar o que você precisa dizer. Enfim, tudo isso, se você plastifica alguém, ele não vai saber conduzir em alguns momentos. E basta 1, 2, 3 momentos para que isso seja reconhecido para quem está do outro lado. Então essa é a parte do conteúdo de candidato. O conteúdo já existe. Você pode modificar alguma coisa do que já existe, mas você não vai modificar o ser. Para produzir nele um novo conteúdo absolutamente contrário, ou diferente, ou diverso daquilo que ele já fez na vida e como ele é conhecido. Esse é um problema. E, professor, a gente observa nas campanhas eleitorais, isso a nível municipal, como estamos usando agora, empresas que vêm de fora. Rio, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, usando a nossa região aqui como referência. E vem e acontece isso. O cara vem e diz, não, mas tu tem que ser assim. Não, mas eu não sou assim, não. Mas na campanha, pesquisa feita, isso seria essa questão de tentar mudar o conteúdo de alguém que vem de fora, que o senhor falou, interessante ver o trejeito, o jeito que anda, que se veste, ou que o senhor falou, a fisionomia quando chega no local, né? A gente já sabe quando a pessoa vem numa paz ou quando vem tenso. Dizer, ó, bom dia, boa tarde, já vem com aqueles 2 pés atrás, né? Se a pessoa está mentindo, ela contrai de forma diferente a musculatura da face. Ela olha de forma diferente. O ângulo do queixo com relação ao corpo muda também. As buscas pelo chão ou pelo teto começam a ficar mais evidentes, ou seja, ele começa a dizer para a gente que aquilo ali, ele não está certo daquilo não que está ele está tranquilo. falando. Não está tranquilo. Há uma história que ele não acredita naquilo que ele está dizendo. Né? Mas professor, isso é interessante porque a gente consegue, as pessoas como o senhor, né, tem essa experiência também, questão de pesquisa, de análise, de acompanhamento também, né, seja de políticos, empresários também, o senhor tem várias questões dessas dicas, assim, mas assim, para o leigo, como é que eu faço para observar tudo isso? Como é que eu consigo identificar isso? É difícil. Você está preocupado em ir trabalhar, em levar a criança para a escola, seu filho para a escola, buscá-la, cumprir com todas as suas tarefas daquele dia, passar no supermercado, na farmácia, na padaria. Você tem muitas coisas para se preocupar que são mais importantes e emergenciais para a sua vida do que isso. Só que isso acontece diante de você o tempo todo. E há muitas coisas curiosas nisso, né? Por exemplo, como é que você faz recorrências? Você usa a mesma palavra várias vezes durante uma exposição. Como é que você se posta? A posição de ombro e de tronco, quando você vai falar algo para produzir liderança. Técnicas de cumprimento de liderança. Como é que você pode controlar o corpo do outro com técnicas, né? A pensar aí, por exemplo, no judô. Ele é muito inspirado nisso. É um monte de coisinhas que são detalhes muito pequenos que você vai construindo nisso. Às vezes, por vezes, e isso é comum, empresas de fora podem fazer isso com tranquilidade. Não há nenhum problema de ser de fora. O problema é o princípio, não a origem, mas o princípio de mudar alguém em virtude de uma idealização. Isso sim é um problema. Às vezes, uma própria empresa de um mesmo lugar, de onde é o candidato ou o empresário, pode ter esse princípio. E aí que você começa a destoar, a pessoa não é mais reconhecida. Se ela não é reconhecida, ela não pode me representar. Se eu não a reconheço, ela não pode mais me representar. Eu não posso mais assinar algo para ela fazer por mim. E professor, agora nesse caso o senhor falou assim dessa mudança de conteúdo, né? Errado não está, né? Como o senhor falou, pode ser um trejeito do ombro, do queixo, um detalhezinho a ser trabalhado. Né? Que tá falando, essa mudança de conteúdo não é problema. Não, mas aí é o que acontece nos bastidores. É um aperfeiçoamento para a sua própria vida, porque em geral as coisas que você faz, você não pensa como está fazendo se lhe for de cotidiano. É no automático. É no automático. Você dá bom dia sem necessariamente desejar de fato, de coração, de verdade. Um bom dia é um início de conversa, mas você pode fazer disso um cumprimento. São técnicas. Se você consegue controlá-las, você consegue então expor um outro tipo de comunicação. E ela é legítima. A diferença entre quem faz isso de forma cotidiana, sem reflexão, aquele que faz por uma técnica que sabe mais ou menos como isso vai atingir ao outro, como o outro vai receber. Então, às vezes, os atos de fala, os segundos entre as palavras, eu estou falando para você,
Então eu quero a sua atenção. Por isso, eu não falo tudo de uma vez só. Essas paradas são procedimentos técnicos didáticos, que eu preciso para ter, geralmente o professor faz muitos cursos sobre isso, para ter a atenção do aluno voltada a mim. Nesse momento, eu preciso que ele esqueça tempo e espaço. Ele não precisa pensar onde está e nem que horas são. Mas sim o que o senhor vai falar da próxima palavra. Isso, exatamente. Então ele fica atento, o cérebro dele fica alimentando aquelas ideias para ver em que ponto vai chegar. O desafio que ele mesmo se faz é encontrar esse ponto de chegada. Então, e aí você começa a elaborar procedimentos didáticos para que esse caminho se efetive. Então eu não posso falar tudo de uma vez só. A minha base oral, as coisas que de fato eu falo, são uma parte apenas da minha comunicação, o resto está no movimento de braços, gesticulação, posicionamento de olhos e queixo, a posição do tronco, como é que eu faço para as pessoas observarem que aquilo é muito sério, ou importante, ou fundamental, e que ela vai chegar em algum lugar. Essas coisas todas no mesmo momento, gestada com técnicas, Sim. aperfeiçoa a sua maneira de dizer as coisas que você quer dizer para o outro, fazendo com que ele entenda o que você quer dizer, fique atento ao que você está dizendo e mesmo absorvendo aquilo pode ter uma crítica ou uma satisfação em relação àquilo que você disse. Portanto, nesses 3 pontos, isso lhe serve. Ou não lhe serve se você não fizer com técnicas. Aí o senhor falou nessa questão de falar pausadamente para chamar a atenção. Em entrevistas, às vezes é utilizado isso, eu vejo vários por políticos, ou quando a pessoa não quer ser interrompida, a vírgula nunca está no lugar correto. Perfeito. Também é uma técnica, né? Também é uma técnica de como você absorver isso. E você responder as coisas de acordo com onde você quer chegar. Você pode fazer uma pergunta sobre saúde. E eu posso lhe responder que saúde é muito importante. Tão importante que a minha preocupação fundamental é saber como você chega em estado com algum tipo de problema de saúde, como você chega numa unidade de atendimento de saúde. Porque se você chegar de forma rápida, se você tem área de estacionamento, se você tem um suporte de alimentação, se você tem uma chegada rápida, esse é o primeiro processo para que você seja bem cuidado na saúde. No fundo, eu falei de infraestrutura. Sim, falou que a preocupação era a saúde. Pois é. E professor, nessa questão desse cenário todo que a gente observa, e como a gente falou, a gente fala aqui da política e não política partidária e tudo mais, isso são trabalhos também de extensa pesquisa. Certo. Pesquisa, leitura, debates, escrever artigos para você também se entender naquilo, receber crítica dos outros. Eu digo sempre, eu escrevo os artigos todas as segundas-feiras há um certo tempo. E o melhor que pode acontecer é as pessoas me fazerem uma crítica. Isso me faz andar para frente. Se a pessoa dizer, puxa, que o texto está brilhante, está suficiente, não me ajuda a crescer. Pode até me criar vaidade, mas não me ajuda a ir para frente. Porque a vaidade é algo que te fixa você num ponto e não permite que você vá para frente. E professor, nessa questão que a gente está falando dos trejeitos, das palavras, de como falar e tudo mais, questão de vaidade numa campanha. Né? Os perfis de candidatos variam, né? Tem uns muito vaidosos, uns que têm seus temores e seus fantasmas, têm medo de um microfone, medo de público, e você vai ter que atuar com essas coisas todas. A vaidade pode ser um extremo medo das pessoas. Uma proteção? Uma proteção contra algo que lhe ocorreu lá na sua trajetória, e é por isso que eu saldo sempre a psicologia. A psicologia é o campo mais fértil para o autoconhecimento. E, professor, nessa questão, o senhor falou, né? Medo de microfone, medo de câmera. Hoje em dia, campanha política é vídeo, recortes, o que nós estamos fazendo aqui, podcast, entrevistas. E trabalhar um candidato desse, porque daqui a pouco a pessoa assim, tem medo de falar no microfone e câmera. Já vi professores e palestrantes travarem numa entrevista sem câmera, só no microfone. Certo. E essa pessoa, como é que faz trabalhar? Se ele pode ser um baita administrador, mas ele não sabe fazer essa comunicação. Pois bem, isso não é exatamente um problema, é um desafio. Todas as pessoas vão nos dar características um tanto distintas e um tanto semelhantes. E você vai aprendendo técnicas de caráter de psicologia social, de como ela pode, por si mesma e não por terceiros, fazer esse desempenho, assumir esses desafios. Então existe muito de motivação, de valorização dos pequenos passos.
existe o acompanhamento, o grau de amizade e intimidade que você pode ter com essas pessoas para lhe dizer coisas, a forma com que apresenta para ela a forma segundo a qual ela está crescendo, se desenvolvendo, se aprimorando. Tudo isso vai fazendo com que ela possa acreditar em si mesma. E a superação fica mais fácil, fica mais razoável, fica mais... ela absorve isso para si e ela acredita em si mesma, em termos de seu próprio desenvolvimento. Parece mais natural? Fica mais natural porque é ela que faz, você não faz para ela. Você a ajuda nisso, mas você não pode fazer por ela. Professor, então uma campanha eleitoral, como a gente começou nessa conversa falando, é um grande desafio para todos. Aí a gente recebe um produto pronto no rádio, na TV, nas redes sociais hoje em dia, mas é um grande desafio. Hoje as campanhas estão muito profissionalizadas, né? Você tem profissionais na área de redes sociais, você tem na área de produção de audiovisual, de mensagens orais, de produção de textos, um conjunto deles. E também nessa área do ambiente de como tratar o próprio candidato nesses termos. Mas o primeiro grande fato é ele aceitar isso tudo. Porque se ele não aceita, é como todo mundo, diga assim, precisa ou requer, ou seria bom ir ao psicólogo. Né? Mas se você não aceita isso, dificilmente você vai ter um passo à frente nesses termos. Né? E o psicólogo faz tão bem pra gente, tira tanto peso das costas. Então, isso tudo começa numa grande conversa entre o candidato, a sua assessoria, a sua equipe e quem vai fazer esse trabalho. Isso, exatamente. É essa interação. Às vezes você faz 2 ou 3 perguntas e deixa ele falar. E ali você vai captando mais ou menos como é que ele funciona, em termos de parâmetros segundo o qual ele vive nesse mundo. Né? São aqueles planos cognitivos, o cenário que ele tem para interpretar o mundo. Isso tem a ver com a trajetória dele, com a infância dele, como ele foi criado, as adversidades, desafios e qualidades que ele teve nesses termos, o posicionamento dos superiores, pais, irmãos mais velhos, avós, como é que ele foi tratado nesse ambiente, e assim ele vai gerando componentes da vida social dele. Você precisa decifrar um tanto disso para conseguir falar com ele nesses termos do próprio autodesenvolvimento. Às vezes um grande desafio. Sempre é, mas para a gente também. Não pense que sim. Eu não tenho lá os meus traumas, as minhas dificuldades. Algumas sendo vencidas aqui. Por exemplo, né? Os primeiros não foi muito fácil para mim. Suava frio aqui, as pessoas talvez não percebessem, mas é uma questão de você ficar seguro realizando isso o tempo todo. Mas é do ser humano também, né, professor? É um ambiente onde você não está. É como se você hoje, sem nunca ter ido, viajasse para a Europa e caísse sozinho lá. Agora te vira. Tudo é muito estranho. Com certeza. Professor, obrigado pela sua participação em mais um De Política Falamos e voltamos na próxima semana com outros assuntos pertinentes dos bastidores também, né? O que a gente está fazendo aí, buscando desvendar um pouco desses bastidores que nós, eleitores, não observamos, mas é interessante ser observados. Tá certo, eu que lhe agradeço sempre. Aí conversamos então mais uma vez com o professor Sérgio Saturnino, falando sobre de política, e de política falamos, voltando na próxima semana. Um abraço. Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para o Web TV. Então, muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br.